Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. No Evangelho de hoje, Jesus nos conta uma das parábolas mais famosas, a do semeador. O Senhor usa imagens evocativas para tornar os segredos do reino de Deus mais compreensíveis para nós. O Evangelho também incorpora a sua interpretação, e entre elas, uma verdade preciosa. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Portanto, abra teu coração para acolher o profundo significado que esta parábola tem da parte de Deus para ti. A propósito desse texto do Evangelho de Lucas, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, antes de entrar na parábola e na interpretação que o Senhor nos oferece, quero me concentrar na frase de Jesus que já antecipei. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O Senhor não fala em parábolas para esconder sua mensagem, mas para revelar o reino, para nos fazer conhecer Deus e seu plano de salvação. Temos a sorte de termos sido dotados do dom da fé, que nos permite reconhecer a palavra de Deus, saber e sentir que temos um Pai bom, que nos ama imensamente, e que Jesus, que nos revelou isso, caminha ao nosso lado. Jesus então diz que, diferentemente de seus seguidores, os outros, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Parece ser o lamento de Jesus por todos aqueles que não abrem seus corações a essa iniciativa de Deus que Ele quer dar a todos os seus filhos. Esta expressão ecoa as palavras do profeta Isaías. O coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Este semeador, que é Jesus, como veremos na parábola, semeia abundantemente. Mas a resposta, o acolhimento do ser humano, é fundamental. Devemos abrir o coração a esta semente, a esta palavra de Deus, para que germine e dê fruto. Perguntas-te: estás aberto a Deus, à sua palavra, à sua ação em tua vida? Ou estás muito fechado pelos teus próprios interesses, pela preguiça e pelo egoísmo? Em segundo lugar,
quero me concentrar na parábola e agora analisar 2 de seus elementos. Primeiro, o semeador. Imaginemos esse semeador semeando a semente. Ele o faz abundantemente, confiando que a terra sob seus pés receberá essa semente e a fará frutificar. É claro que esse semeador é Deus. Ele semeou em ti sua palavra, vida, fé, 1000 qualidades, alegria, esperança, entusiasmo. E ele o fez abundantemente. Mas esse semeador também és tu, chamado a semear no mundo, sem reter, tudo o que recebeu abundantemente de Deus. O segundo elemento que quero destacar são os diferentes terrenos onde a semente cai. À beira da estrada, incapaz de recebê-la, foi pisoteada e comida por pássaros. O solo pedregoso, onde brotou, mas secou por falta de umidade. O solo entre espinhos, que sufocou a semente. E a terra boa, onde brotou. Como é o solo do teu coração? Talvez tu tenhas um pouco de todos esses solos. Às vezes, a palavra do Senhor, a sua voz, passa despercebida, e tu a ouve como quem escuta a chuva. Outras vezes, tu tens grandes propósitos, mas a inconstância queima possibilidades maiores. Outras vezes, são as tuas ocupações, os teus interesses, o teu egoísmo que o sufocam, que o impedem de acolher Deus com mais generosidade. Mas também, muitas vezes, tu acolhestes o Senhor generosamente. Rezou, disse a Ele que o ama, serviu aos teus irmãos. O desafio de hoje é cultivar o teu coração para que ele se torne cada vez mais um solo bom, preparado para acolher o Senhor e os teus irmãos. Em terceiro lugar, quero concentrar nossa atenção agora no que constitui o cerne da parábola. A semente plantada em terra boa dá fruto abundante. Jesus diz: outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. E no final, ele explica: o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. O Senhor semeou abundantemente em ti, mas há boa terra em teu coração? Se sim, que fruto estás produzindo? Talvez tu estejas produzindo 30 e se sinta satisfeito, ou mesmo com 60. Mas o Senhor pede mais de ti. Ele quer que a sua semente, em ti, dê fruto 100 vezes mais. Estás disposto a buscar esse mais que o Senhor lhe pede? E como tu poderias dar esse mais? Mais serviço, mais alegria, palavras melhores? Que este Evangelho te leve a acolher, com mais atenção e generosidade, a semente que Deus semeou em ti e que ela dê muito fruto. Tu vales muito. A tua vida não pode ser estéril. Deixa que o Espírito de Deus frutifique em ti. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.